Salve abençoada, seja bem-vindo e bem-vinda ao KIUF, o segredo na Bíblia. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco da história do povo iraniano. Isso mesmo, quem era o povo do atual Irã na Bíblia Sagrada. Mas antes da gente continuar, eu te peço aquela ajuda simples, de graça e que não te custa nada. É só você deixar um like neste vídeo agora, tá bom? Então, pessoal, os habitantes do que hoje conhecemos como Irã são mencionados na Bíblia por meio de diversos povos antigos que habitaram essa região. Entre eles, destacam-se os Elamitas na Idade do Bronze e posteriormente os Medo e os Persas. Dessa forma, as escrituras trazem várias referências sobre a origem e a trajetória da história do povo iraniano. O registro bíblico sobre esses povos remonta ao livro de Gênesis e percorre diferentes épocas significativas, passando pela formação de impérios influentes que interagiram diretamente com os israelitas. A origem dos povos do Irã em Elão. Uma parte significativa do território que hoje compõe o Irã era conhecida como Elão na antiguidade. Segundo a Bíblia, esse nome tem origem em um dos descendentes de Sem, filho de Noé, como você encontra no livro de Gênesis 10:22. Na realidade, Elão se tornou um dos primeiros reinos estabelecidos após o dilúvio. Graças à sua posição estratégica a leste do rio Tigre, Elão se destacou como um centro de influência política e cultural, impactando até mesmo regiões da Mesopotâmia. Ao longo da história, Elão ora se aliava, ora rivalizava com as principais potências de sua época. Embora as interações diretas entre Elão e as tribos de Israel não sejam extensivamente documentadas, os Elamitas aparecem em relatos de batalhas e como parte dos impérios que exerceram influência sobre Israel. A ascensão dos povos iranianos. O fortalecimento das populações iranianas no nordeste da região aconteceram paralelamente à ascensão do Império Medo. Segundo historiadores como Heródoto, entre o final do século VIII a.C. e meados do século VII, ocorreu a primeira unificação das tribos iranianas sob o comando de Deioces, um líder semi-lendário a quem se acredita a fundação da dinastia mediana e a consolidação do Império Medo. Com o crescimento do Império Assírio como a principal força daquela região, os Medo enfrentaram diversas incursões militares. No entanto, por volta do final do século VII a.C., os assírios enfraqueceram devido a conflitos internos e à resistência de povos subjugados. Aproveitando esse declínio, os Medos expandiram sua influência e, junto aos babilônios, conseguiram derrubar o Império Assírio. Outros povos da região, como os citas e os cimérios, também desempenharam um papel relevante nesse processo. A hegemonia persa. Os Medo estabeleceram domínio sobre vastas regiões do Irã e territórios vizinhos, criando uma base política que pavimentou o caminho para o surgimento do grandioso Império Aquemenida sob Ciro o Grande. O Império Aquemenida teve início com a ascensão de Ciro, que liderou uma rebelião persa contra os Medos, derrotando Astiages, o último governante mediano. Posteriormente, Ciro expandiu seus domínios, conquistando a Babilônia. Foi nesse período que houve uma das interações mais significativas entre israelitas e os iranianos. Ciro foi responsável pelo decreto que permitiu o retorno dos judeus do exílio babilônio e a reconstrução do Templo de Jerusalém.
Outros reis persas, como Dário I, Xerxes I e Artaxerxes, também tiveram envolvimento com a história de Israel. Os iranianos após a queda do Império Persa. Com as conquistas de Alexandre o Grande, o Império Persa chegou ao fim. Após sua morte, o território foi dividido entre seus generais, dando origem a 3 impérios helenísticos: o Ptolomaico no Egito, o Seleucida na Ásia Menor e o Antigonida na Macedônia e Grécia. O Irã ficou sob controle dos Seleucidas, que implementaram a cultura grega na região, mas enfrentaram forte resistência do povo local. No século III a.C., os Pertas, um povo de origem iraniana, aproveitaram o descontentamento para formar seu próprio império. Conhecidos por sua cavalaria e habilidade em arquearia, os partas desafiaram tanto os seleucidas quanto os romanos. O Império Parta manteve muitas tradições iranianas e promoveu o zoroastrismo como religião oficial, reforçando a identidade cultural do Irã. O Irã e a ascensão do islamismo. Em 224 d.C., os sassânidas derrubaram o último rei parta e fundaram o seu próprio império, revitalizando as tradições persas e restabelecendo o zoroastrismo como um elemento central da identidade nacional. Os sassânidas foram adversários do Império Romano e posteriormente do Império Bizantino, destacando-se por sua administração e infraestrutura. No início do século VII d.C., o Irã foi invadido pelos árabes muçulmanos, que aproveitaram a fraqueza sassânida para impor o seu domínio. A conversão ao Islã aconteceu gradualmente, moldando profundamente a identidade cultural e religiosa do Irã moderno. Com o tempo, o zoroastrismo foi sendo marginalizado e o Islã, ou o islamismo, se tornou a religião predominante na região, e assim é até os dias atuais. Se você chegou até aqui, se você chegou ao canal Segredo na Bíblia, eu te peço uma contribuição simples, de graça e não te custa nada. Compartilha este vídeo nas tuas redes sociais agora. Quer ajudar de outra forma? Veja os links na descrição deste vídeo, caso você queira contribuir financeiramente.